Como vocês vão? Mais uma aula de Geografia e História Bíblica. Hoje estaremos iniciando a série que vai falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foram 3. Nós estaremos hoje relatando a primeira viagem missionária. A viagem missionária do apóstolo Paulo, ela nos traz uma grande importância para cada um de nós, porque essa capacidade de entendimento de missões, ela vai iniciar exatamente na igreja de Antioquia. É essa igreja de Antioquia que vai enviar o apóstolo Paulo juntamente com Barnabé. No caso, para ser correto na palavra, enviam Barnabé juntamente com ele Paulo, porque Paulo nesse momento é um aprendiz. Podemos também notar que desse momento em diante a história de Pedro ela não é tão narrada mais pelo apóstolo Lucas, e dessa maneira o nosso irmão Paulo acaba tomando o protagonismo do livro para que venha mostrar como que o evangelho acaba tendo uma expansão grandiosa no decorrer do tempo. Essa expansão grandiosa, ela se dá pela compreensão de missões. Esta compreensão, de missões é uma compreensão aonde mostra que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. A igreja de Antioquia foi uma igreja que começou, mediante o êxodo de alguns cristãos de Jerusalém após a morte de Estevão. Eles se instalam ali na Antioquia e se torna uma igreja muito vigorosa, uma igreja de oração, uma igreja onde havia o estudo da palavra. E com o tempo, esta igreja passou a distinguir-se, da maioria das outras igrejas, pela sua característica primária, que era de absorver um maior número de gentios. Foi aqui que pela primeira vez os cristãos acabam recebendo esse nome, em Antioquia, no capítulo 11, versículo 20, versículo 21. Antioquia, ela foi uma das cidades mais importantes desse período. Ela tem um nome, que vai lhe dar, mediante a lembrança do seu fundador, que é Antíoco, que acaba criando essa cidade de uma forma monumental. Essa cidade também era chamada de Rainha do Oriente, Antioquia, a Bela, a terceira metrópole do Império Romano. Sem sombra de dúvida, era um lugar muito ímpar, um lugar muito aconchegante naquele período, uma metrópole, e a igreja ali encontra a vontade para poder crescer. E no capítulo 15 do livro de Atos, precisamente no versículo de número 23, após o concílio de Jerusalém, acaba Paulo retornando a esta cidade para que possa ali levar resoluções dos apóstolos. E ali depois ele vai embarcar na sua segunda viagem missionária, que também teria Antioquia como ponto de partida. Então, Antioquia foi uma cidade extremamente importante, uma igreja extremamente importante para o cristianismo. Logo após de Antioquia, nós vamos ver uma outra cidade que está em Atos, capítulo de número 13, versículo 4, que é a cidade de Seleucia. A cidade de Seleucia, ela é a Seleucia Piéria.
Seleucia Pieria para diferenciar de uma outra cidade com o mesmo nome. Ela se situa, essa antiga cidade se situava na Síria, né, ao próximo do rio Orontes. Ela foi fundada em 300 a.C. pelo rei Seleuco I. Então é por isso que ela acaba tendo este nome. Ela era uma das 4 cidades que formavam a Tetrápolis síria, ou seja, as 4 cidades romanas da Síria naquele local. Aqui, Barnabé e Paulo acabam partindo deste porto ao encetarem sua primeira viagem missionária. Então aqui eles têm o seu ponto de partida, ele tem a sua entrada, né? E Deus acaba ali honrando e abençoando ele. A outra cidade é a cidade de Salamina. Salamina era uma cidade muito importante, era uma cidade portuária da ilha de Chifre, e ela ficava a 210 quilômetros do porto de Seleucia. Então, ao longo da história, essa cidade acaba demonstrando a sua grande influência helênica, haja vista que ela tinha sido, né, conquistada por Alexandre o Grande, acabava demonstrando tal facilidade da cultura helênica. E nesta cidade, aonde que Paulo acaba desembarcando pela primeira vez na sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, versículo de número 5. Uma característica dessa cidade de Salamina era exatamente o número de sinagogas, porque havia muitas sinagogas naquele local, e pelo fato de haver muitas sinagogas, Paulo aproveita isso de uma maneira muito clara para poder então pregar o evangelho às criaturas, às pessoas que ali estavam morando. A outra cidade que também assim é chamada é a cidade de Pafos. A cidade de Pafos, ela é uma cidade na costa sudeste da ilha do Mediterrâneo do Chipre. Desculpa-me. E ela acaba, né, sendo habitada lá no período neolítico, que tem vários locais relacionados com a cultura da deusa Afrodite. Inclusive alguns templos existiam naquele local. E essa cidade, ela foi tomada pelos romanos em 58 antes de Cristo. Nessa cidade havia parques que acabavam sendo utilizados pela população. Nessa cidade foi aonde Paulo acaba encontrando o mágico Elimas, no capítulo 13, versículo 6, onde ele recebe aquela proposta, né, do mágico de receber um dinheiro para poder dar a unção de Deus para ele. A outra cidade é a cidade de Pergue. A cidade de Pergue também tem o nome de Perga. Foi uma antiga cidade grega na Anatólia, que é a capital da Panfilha. Hoje é um grande sítio arqueológico. Ela fica situada aproximadamente a 15 quilômetros leste da cidade que é mais conhecida, que é a Antália. A Antália, ela acaba sendo a província e é na costa do Mediterrâneo da Turquia. Nessa cidade de Pergue, era uma das principais, foi ali que o jovem, né, João Marcos, ele acaba sentindo no seu coração um receio
de ir, de continuar a viagem missionária, e acaba provocando aquela contenda entre Paulo e Barnabé, onde Barnabé toma a atitude correta de ficar com João Marcos. Isso em Atos, capítulo 15, versículo 36 e 41. Encerramos o primeiro vídeo, já vamos para o segundo.